Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao primeiro episódio da série Empreendedores da Comunicação. Eu sou Carlos Roberto Miller, produtor e apresentador desta série. E eu quero aproveitar este espaço, este primeiro vídeo, para compartilhar algumas reflexões com você. Como, por exemplo, explicar de onde surgiu a ideia do programa, qual o meu objetivo aqui, o que significa empreendedorismo afinal, qual a sua importância para nós e, principalmente, eu quero deixar explícito o que você pode esperar dos próximos episódios desta série. Então, para começar, eu acho importante eu me apresentar um pouco melhor para você. Pois bem, eu sou estudante de Relações Públicas aqui na Universidade de Caxias do Sul, na UCS, e fica aqui no Rio Grande do Sul. Eu já trabalhei em comércio, indústria, e a minha experiência profissional vem principalmente das áreas de relacionamento, vendas e marketing. Sendo que eu atuo na área de marketing há aproximadamente 7 anos. Tenho como grandes paixões a área da comunicação e da educação. E um forte interesse pelo empreendedorismo. Estou muito curioso com tudo aquilo que possa ter relação com essas áreas. E nesse ponto, você já pode perceber de onde eu tirei a ideia para construir esta série. Desde 2015, eu já vinha com esse desejo de criar vídeos com o tema empreendedorismo. Principalmente, eu já tinha imaginado o nome Empreendedores da Comunicação. Mas naquele momento, eu estava pensando em produzir algo para o meu projeto Mazá, Comunicação na Prática, que é um blog onde eu trabalho conteúdo sobre comunicação. E também sobre outras áreas que complementam o nosso campo de estudo. E por coincidência, ou não, em dezembro de 2015, o professor Marcelo Chamusca, do portal RP Bahia, entrou em contato comigo, informando da oportunidade e do espaço de inserir um programa dentro da grade da RPTV que tivesse relação com a área da comunicação. Logo de cara eu aceitei o convite, porque eu já tinha a ideia. Eu já sabia o que queria fazer. Eu só precisava da oportunidade. E eu acredito que esse foi o impulso que eu precisava para começar a planejar e colocar em prática aquele projeto que eu tinha na cabeça. E me motiva muito saber que algum desses vídeos da série pode fazer a diferença na sua vida, inclusive na minha. Então, vamos falar de empreendedores da comunicação e o que você pode esperar desta série. A série Empreendedores da Comunicação nasceu com um propósito de incentivar o espírito empreendedor que há nos estudantes de comunicação. Sejam eles relações públicas, jornalistas, publicitários ou afins. Você verá que eu busquei diversificar ao máximo os modelos de negócio apresentados no programa, justamente para nos permitir refletir dentro de um campo muito mais amplo. Porque eu acredito que o profissional de comunicação não necessariamente precisa abrir um negócio, uma agência de comunicação, ou trabalhar com comunicação diretamente, propriamente dita. Mas ele pode sim se aventurar em algo que ele goste tanto quanto a comunicação. E aliar essas duas paixões, esses dois mundos, e colocar em prática todas aquelas técnicas aprendidas na graduação, seja no segmento que for. Trazendo informações leves para quem deseja montar o seu negócio e não sabe por onde começar, ou até mesmo para quem já tem o seu próprio negócio e quer daqui a pouco dar uma reformulada no planejamento, ou repensar o seu próprio negócio. E bacana seria se os próprios entrevistados se permitissem essa reflexão, que além deles estarem respondendo para uma câmera e conversando com outras pessoas que estão aí do outro lado, ao mesmo tempo elas estão respondendo algo que é de coração, algo que realmente aconteceu com elas, que faz parte da trajetória profissional delas. E eu espero, sinceramente, que todo esse diálogo traga conhecimento e inspiração para todos nós. Pois como diria o poeta, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré. Essa música, ela não me veio à mente à toa, mas porque acredito sim que ela tenha muita relação com o nosso programa e também com o meu próprio espírito empreendedor. Porque ela fala sobre realidade, ela fala sobre mudança, sobre educação e sobre a necessidade de ação. Mas o que é empreendedorismo afinal? Olha, eu arrisco dizer que a palavra empreendedorismo vem sofrendo do fenômeno que a gente chama de polissemia. Isso porque ela foi passada de cultura em cultura, de língua por língua, e acabou adquirindo novos significados com o passar dos anos.
de acordo com o contexto de época, para então chegar à nossa língua, o português. Mas como assim? Eu explico. Então, a origem mais remota da palavra empreender vem do latim, empreendere, que tinha um sentido de pegar, capturar, segurar. Vale lembrar nesse momento que empreendere também deu origem à palavra empresa. Anos mais tarde, essa palavra foi adaptada para o francês e ganhou um novo significado. Aquele que assume riscos e começa algo novo. Depois, foi a vez da língua inglesa incorporar a palavra ao seu vocabulário. E aí começa a amarração do conceito de empreendedorismo aos conceitos de capitalismo e economia. Com Richard Cantillon, um economista franco-irlandês, considerado até hoje um dos criadores do termo empreendedorismo. Isso lá por volta de 1730. E ele conceituava o empreendedor como um tomador de riscos. Cantillon escreveu o livro Ensaio sobre a Natureza do Comércio em Geral, considerado como um primeiro tratado completo sobre economia e com diversas contribuições para a ciência. Depois surgiu o austríaco Joseph Schumpeter, em 1945, com a sua teoria da destruição criativa, que propõe um papel importante ao empreendedor, vendo este como destruidor de modelos de negócios e de mercados. Ou seja, o empreendedor seria o responsável por dar fim ao antigo e início ao novo. E melhor ainda, Schumpeter é reconhecido como um dos precursores da inovação. Um dos primeiros economistas a ver a inovação tecnológica como o coração do desenvolvimento do capitalismo. Temos Kenneth Knight e o austríaco Peter Drucker em 70 que ampliam o conceito de empreendedorismo e introduzem o fator risco como um atributo inerente à situação de um empreendedor. Sendo assim, para a pessoa ser considerada um empreendedor, ela precisaria arriscar-se em um negócio. Já em 85, inclusive o ano que eu nasci, temos o norte-americano Gifford Pinchot, que introduz o conceito do intraempreendedor, ou seja, o empreendedor que trabalha para uma organização, ou seja, internamente. Enfim, chegamos àquela que é considerada a definição mais aceita na atualidade, a definição dada por Robert Historit, que considera o empreendedorismo o processo de criar algo diferente e com valor, recebendo, em consequência disso, as recompensas da satisfação econômica e pessoal. Mas aí, dias atrás, quando eu estava procurando mais informações sobre o tema empreendedorismo, eu encontrei uma entrevista, um vídeo na internet com o filósofo Mário Sérgio Cortella, onde ele diz o seguinte sobre o empreendedorismo. Empreendedor é todo aquele que sai do estado em que ele está e procura construir uma situação posterior que seja melhor à anterior. Alguém que recusa a conformidade, aquele que procura edificar uma obra, que busca uma mudança. Assim como Cortella e outros pensadores contemporâneos, eu, particularmente, não gosto de pensar o empreendedorismo como um objeto amarrado ao capitalismo. Eu gosto sim de pensar o empreendedorismo de uma forma um pouco mais simples, no sentido de que empreender é, na verdade, tomar uma iniciativa, é colocar uma ideia em prática, é causar uma transformação positiva na nossa própria realidade. Em outro vídeo, encontrei Max Gehring contextualizando o empreendedorismo no Brasil, e neste vídeo ele diz o seguinte: que até o século XIX nós vivemos o século do agricultor, quando as pessoas precisavam plantar, colher e vender os seus produtos para poder se sustentar. Já no século XX nós tivemos o século do empregado, do funcionário, com a criação da CLT, salário mínimo, entre outras conquistas dos trabalhadores. Já em final dos anos 80, início dos anos 90, nós começamos a ter um declínio no número de empregos. Aconteceram fusões de empresas, incorporações, surgimento de novas tecnologias, substituição de empregados por equipamentos de última geração, computadores, softwares, etc. Por outro lado, foi nesse período que nós começamos a ter um aumento no número de consultores e profissionais autônomos. Profissionais que saíram de empresas e que decidiram que ter o seu próprio negócio era muito mais interessante do que trabalhar para algumas organizações. E hoje, o Brasil quer estar entre as 5 maiores potências mundiais. Só que para isso, precisará de grandes empreendedores. Por um fator lógico. Todas as grandes potências mundiais na atualidade possuem grandes empreendedores.
Segundo Marx, países que têm muitos empregados não chegam a ser potências mundiais. Bem, eu espero profundamente que você tenha gostado desse primeiro diálogo. Espero poder encontrar você num próximo vídeo. Tenho instigado um pouco mais desse desejo de empreender que talvez você tenha. E antes de me despedir, eu gostaria de fazer uma indicação. É o livro do Adrian Slavodsky, Criando Demandas. Eu tive a oportunidade de ler esse livro no ano passado e achei ele sensacional. Primeiro, pela linguagem, aliás, pela tradução que fizeram numa linguagem muito simples e objetiva. Isso me agrada muito nos livros atualmente. Eu recomendo esse livro justamente para quem está pensando em criar um negócio ou até quem quer tentar inovar em produtos, em serviços e está buscando algum tipo de inspiração. Quem estiver buscando algum tipo de fórmula para montar o processo dessa inovação. E eles trazem alguns conceitos bem legais, como por exemplo, o magnetismo, mapa das dificuldades, retaguarda, gatilho, trajetória, variação, lançamento e portfólio. Trazendo cases bem bacanas e de empresas bem conhecidas, como Netflix, Apple, Nespresso, Zipcar e CareMore. Esse livro não fica baseado somente na tecnologia, mas ele traz outras coisas que podem estar envolvidas no processo de inovação e de empreendedorismo, sendo aplicável tanto para serviço quanto para produto. E aproveitando o finalzinho desse vídeo, agora eu gostaria de anunciar para vocês que o próximo episódio será com o Thiago e com o Felipe. Os dois que já eram amigos se uniram para criar uma barbearia. E por incrível que pareça, o Thiago é formado em Relações Públicas e o Felipe em Comércio Internacional. E esse é um case muito bacana que eu espero que você assista no nosso próximo episódio. Vai ao ar na próxima segunda-feira, aqui na RPTV. Lembrando que todos os vídeos serão disponibilizados no YouTube, no canal do portal RP Bahia e no canal do meu projeto, Mazá. Por hoje, ficamos por aqui. Agradeço a sua companhia e espero você na próxima segunda-feira. Até lá!